E aí, meu amigo Vini, tudo bem? Opa, Serradas, estamos de volta. Estamos de volta para o VSO Sprints, edição 91, que não é? Tá cheia de novidade, cheia de suspense, né não? Não é qualquer sprint. Eu posso dizer que é a sprint. Como diria o Faustão, cheia de novidades tanto no profissional quanto no pessoal. No pessoal, no profissional. Tanto que a gente já lança um desafio aí pro pessoal. Qual que é o desafio? Eu mudo o nome do canal de VSO Sprints para VSTS Sprints? Por que isso aí, mano? Ué, Você já chega com os dois pés no peito, explica pra gente o que tá acontecendo. olha o primeiro item então da Release Notes aí, por favor. Vamos ler aqui, vamos abrir aqui a página da Release Notes da Sprint para a gente entender. Qual que é a primeira novidade, Vini? O pessoal tá falando aqui que não existe mais o Visual Studio Online, né? Ué, mas essa sigla eu já conhecia, Serradas. Opa, Visual Studio Team System, cara, tá no Não, peito. não, não, não. Lê direito. Team Services? VSTS. A missão. A O missão, retorno. ele tá de volta, né, Vini? O serviço, né, o Visual Studio Online foi agora, a partir da Sprint 91, ele não se chama mais Visual Studio Online, ele se chama Visual Studio Team Services, né? Exatamente. E essa foi talvez a grande bomba do Connect, do evento que teve a semana passada. Foi assim, as opiniões estão bem divididas, né? Teve gente que gostou bastante e concordou com o motivo, o principal motivo, né? Que pode ser lido no Release Notes, mas teve gente que falou, poxa, por quê, né? Tudo mais. Assim, eu vou dar minha opinião rapidamente, aí você pode explanar a sua, Uhum. só pra gente fechar esse assunto. Na verdade, fechar não, né? A gente tá abrindo assunto novo. É. Acho que vem de acordo com a expectativa da Microsoft de transformar, né? Colocar esse transformar entre aspas aí, Uhum. tudo em serviço, né? Então acho que nada mais adequado em colocar services no nome. Não sei se essa é a intenção deles. O que você acha, Serradas? Cara, assim, eu concordo plenamente com o que está escrito naquele parágrafo que eles estão explicando ali, né? Que quando o Visual Studio Online nasceu, porque ele era Team Foundation Service antes, né? Aí ele passou a se chamar Visual Studio Online. E eu falei, cara, que demais, nós vamos ter uma IDE no browser, assim, uma parada disruptiva, né? Vamos poder codificar dentro do browser e tudo mais. Mas não, era simplesmente o TFS como serviço. E aí, o que eles estão falando justamente é justamente isso, né? Que esse nome Visual Studio Online confundia, porque querendo ou não, Visual Studio é IDE, né? Ele só Exatamente. codifica. Então o pessoal porque podem acreditar, mas tinha gente que quando abriu o Visual Studio Online ficava procurando lá onde criar um novo projeto C Sharp e tudo mais. Então é para deixar bem claro que o VSTS, né, o Visual Studio Team Service, é uma plataforma é um serviço para suportar times, né, Exatamente. com o nome Visual Studio. Então, Só tem o nome por causa da família, mas ele, todo mundo já sabe que hoje ele já não suporta só Visual Studio, né? A exato. gente aí suporta Java, suporta Android, suporta iOS e IntelliJ. A gente vai listar uma série de componentes que já a plataforma suporta, mas eles colocaram um nome novo, né? Então criaram grande expectativa em cima desse nome Uhum. e agora vamos ver. E a pergunta que fica é claro se a gente vai na onda e vamos mudar o nome do canal. Cara, não sei o que eu faço, não sei o que você acha da gente, sei lá, abrir uma votação, É, não sei, pegar a opinião da acho que a galera. gente tem que ir no momento da ferramenta, né? Como a gente acompanha a ferramenta, acho que não faz mais sentido chamar o canal de VSO Sprints. É. Porque daqui a um ano, teoricamente, todo mundo vai estar falando Visual Studio Team Service, Visual Studio Team Service, e continuar com o nome antigo acho que não vai fazer muito sentido. Mas sei lá, vamos ver o que vai dar aí na divulgação desse vídeo. Vamos ver qual que é o feedback, né? Então, vamos partir para as funcionalidades, né? Vamos lá, Vinícius. Pode ficar à vontade. Tá bom, Serraz, obrigado. Deixa comigo a partir de agora. Olá, pessoal.
Então vamos dar sequência aqui à nossa VSO Sprints. E um item bem legal e interessante de se falar nessa entrega, nessa super sprint que a gente teve, é sobre o novo portal de extensões que eles deram o nome de Marketplace. E para vocês entenderem, esse é o novo portal, é marketplace.visualstudio.com/vsts. Nesse portal eles hoje dividiram em quatro grandes seções, né, que são extensões para o Visual Studio, extensões para o Visual Studio Team Service, extensões para o Visual Studio Code e como você compra licenças do Visual Studio. O nosso foco aqui vai ser mostrar extensões do Visual Studio Team Service. Então, para vocês entenderem como que essas extensões vão funcionar, vamos então tentar instalar uma extensão aqui. Basicamente, você procura a extensão, clica em Package, por exemplo, eu quero instalar Package Management, você dá um install, ele vai verificar qual o seu usuário que você está logado e aqui em qual conta do Visual Studio Online, ou não, melhor, no Visual Studio Team Service você vai fazer essa inclusão dessa extensão. Então aqui você clica em Continue e confirma a instalação e ele fala que está tudo beleza. Então vamos testar se está tudo beleza. No caso da extensão do Package Management, ele instalou para a gente aqui o menuzinho Package. Só para vocês também verificarem, se a gente der um zoom aqui, a gente tem o iconezinho do Marketplace e ele vai direto para a página do Visual Studio Team Service para você instalar qualquer componente. Então aí eu mostrei para vocês a forma de instalação de novos componentes que são denominados extensions para o Visual Studio Team Service. Dentre esses componentes, o que vale destacar aqui, diminuir o zoom aqui, vamos fechar também esse cara. O que vale destacar foram as entregas que o time dos LM Rangers fizeram junto com o Connect, ou seja, junto com a virada do Visual Studio Online para o Visual Studio Team Service, a gente também teve algumas entregas do time dos LM Rangers. Dentre essas entregas, eu queria destacar duas bem legais para vocês que com certeza todo mundo vai gostar. Mas antes de falar dessas entregas, foi escrito um post no blog dos Rangers explicando cada uma dessas entregas, né, que eles chamaram de primeira onda, o que cada uma das entregas, cada uma das extensões fazem, quem criou a extensão, como utilizar, e cada um desses links vai cair lá no Marketplace do Visual Studio. Então eu queria mostrar uma para vocês bem legal. Então, por exemplo, eu venho aqui na aba Work e eu quero trabalhar com o meu backlog, né? E aqui eu tenho o meu backlog, por exemplo, falando das novas extensões. Se eu clicar nesse backlog, eu quero, por exemplo, adicionar uma task. Task 1, task 2. Já está o suficiente para o nosso exemplo. Então, para vocês verem essa primeira extensão, que é o Work Item Visualization, é uma coisa que todo mundo pedia no produto e agora, em forma de extensão, ela chegou para todo mundo. Então, basicamente, a gente vai abrir um Work Item e aqui a gente vai ter a opção Visualize. Ao abrir essa opção, a gente consegue ter um mapeamento de implementação do nosso Work Item. O que seria isso? Ele vai mostrar para a gente toda a dependência desse meu Work Item. Então, era uma funcionalidade bastante pedida. Quem já está trabalhando com TFS nas versões anteriores tinha alguns plugins no Visual Studio Gallery que se integravam ao Visual Studio, mas nunca teve de fato
uma ferramenta dentro do Web Access. Então agora a gente tem essa ferramenta aqui. E outra também que eu queria mostrar em relação aos Work Items é o State Visualizer. Basicamente, o que essa extensão faz? A partir do momento que você pega qualquer um dos seus Work Items do Process Template, você clicando nele, ele gera automaticamente o diagrama dos estados do seu Work Item. Então, se eu descer aqui, eu trazer o removido para cá. Então, agora a gente consegue, a partir da definição do Work Item Type, por exemplo, o Task, ele entende todo o mapeamento de estado, workflow, e consegue montar para a gente um desenho e você entende os fluxos que estão ocorrendo nas mudanças de estado. Então, foi o time, os LM Journeys entregaram, acho que são 13 extensões, se não me engano, mas se eu for falar de todas, a gente vai ficar muito tempo no vídeo, mas é legal destacar essas extensões. Então, falamos aqui bastante do Marketplace, mas é um assunto muito extenso, vale muito a pena estudar. E agora eu vou falar para vocês do Package Management Public Preview. Para quem já trabalha com NuGet, vai se sentir bastante familiarizado com essa nova funcionalidade. Então, se a gente chegar aqui na aba Package, a gente vai conseguir montar nossos próprios pacotes agora. Por exemplo, pacote Sprint 91. A gente vai poder criar esse pacote, vai poder definir se aquele pacote é usado somente dentro do meu time, do escopo do meu Team Project, para todas as contas, e o legal é que também o serviço de build pode também usar esse pacote. Então a gente vai criar o pacote e vai poder definir extensões, vai poder colocar grupos de pacote, como por exemplo hoje a gente tem no NuGet. Pensa como você faz a utilização do NuGet dentro do Visual Studio, a gente vai poder fazer criação de pacotes dentro do nosso Visual Studio Team Service. Então a gente vai poder gerenciar nossas dependências tranquilamente, como hoje a gente gerencia no NuGet. É bem legal essa nova funcionalidade também. Voltando aqui para o nosso release, outra grande extensão que o pessoal lançou, e essa vale muito a pena estudar e trabalhar, porque por enquanto na parte preview ela está free. Então quem já tiver oportunidade já coloca no seu Visual Studio Team Service e começa a trabalhar com ela. O que é? É o Code Search. O que é o Code Search? Você vai conseguir procurar dentro do seu código-fonte versionado qualquer inferência de qualquer palavra dentro do seu versionamento. E o mais importante, o mais legal. Fala assim, agora todo mundo fala de Git, TFVC está ficando para trás, mas não. Essa funcionalidade está liberada tanto para Git quanto para TFVC. Só para vocês entenderem aqui um exemplo, eu vou entrar aqui na aba Code. No caso desse meu projeto, desse Team Project canal VSO Sprints, claramente ele é um repositório Git. Então, por exemplo, aqui ele instalou a opção Search Code, né, que vocês estão olhando, e, por exemplo, eu vou digitar a opção Message. Ele vai abrir uma seção inteira para a gente falar sobre code, isso é bem legal. Ele conseguiu classificar aqui cada uma das inferências, ele achou 42 inferências num projeto 1, 3 no projeto 2, 4 no projeto 3 e assim sucessivamente. E você consegue trabalhar com esses filtros, é bem legal. Outra coisa super importante que o Code traz, ele não é só um buscador
por uma palavra-chave. Você consegue navegar entre essas palavras. Por exemplo, você tem aqui o message, e aí você fala assim, eu quero procurar onde ele foi definido. Ele vai lá e ele faz a busca, no caso aqui, como eu fui diretamente na própria definição, ele voltou na mesma página. Mas aqui ele já fez o filtro para a gente, def:2.message. Por exemplo, eu quero ter a experiência de uso que eu tenho dentro do Visual Studio, que é ter aquelas opções, F3, procura o próximo e etc. A gente tem aqui também um Command Palette, que você tem todas as opções com teclas de atalho. Por exemplo, vamos testar a opção F3. Então eu estou na palavra e a gente vai F3 e ele tem para a gente a busca para o próximo. Outra coisa legal é que ele conversa com o nosso version control, ou seja, ele não apenas busca qualquer inferência dentro de qualquer arquivo, quando ao arquivo posicionado, a gente tem toda a parte de histórico. Se por acaso já teve mais de um versionamento desse arquivo, a gente consegue fazer compare. Então a gente tem aí um buscador completo, que ele faz a busca, identifica aquele arquivo na linha do tempo e, como não poderia deixar de faltar, a gente também tem o Annotate. É bem legal essa nova funcionalidade. E só para não deixar o pessoal muito desesperado, eu também criei aqui para vocês um TFVC. Vou fechar aqui voltar para o código. Esse outro Team Project é um TFVC. E aqui eu vou procurar, por exemplo, pela Class 1. Vamos ver se eu consigo achar alguma possibilidade de busca com esse cara. Aí ele conseguiu achar duas inferências, por exemplo, no VCO Sprint Channel. Então aqui a gente conseguiu colocar, achar o cara, não, o class 1 no arquivo, e aqui é a mesma experiência de uso. A gente tem history, a gente tem compare, a gente tem annotate, a gente consegue dar download para o nosso computador, a gente consegue navegar entre os arquivos que procuraram e acharam aquela inferência do class 1. Então, pessoal, eu vou começar com vocês aqui mostrando duas features ao mesmo tempo, até para a gente deixar que uma trabalhe enquanto a gente fala da outra, né? Vamos falar primeiro de uma novidade muito fantástica, que é o Release Management Public Preview. O que isso significa? Agora vocês vão ganhar aqui mais uma abinha no VSTS de vocês, tá? Que é para fazer release. Ficou muito bacana, né? E me dá a possibilidade de configurar o meu pipeline de releases na web. Não preciso lá do Release Management Client e tudo mais. Por enquanto, né, eu consigo configurar novas releases só de Azure Cloud Services e Azure Websites, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a configuração de um Azure Website. Tá? Eu já configurei um aqui para deixar pronto, bem ao estilão Ana Maria Braga, não é? Mas eu posso configurar um desses dois hoje, tá bom? Existem algumas outras tasks, se eu criar um release empty aqui, que eu posso configurar o deploy em máquinas virtuais desde que elas estejam no domínio e tudo mais, né? Mas vou mostrar para vocês aqui um deploy de um Azure Website. O que é necessário para eu fazer o deploy num Azure Website ou num Azure Cloud Service, né? Eu preciso que a subscription do Azure esteja configurada como serviço, como endpoint de serviço no VSTS, né? Então, para isso, eu tenho que vir aqui, né, no canto superior direito, lá na engrenagem. E aí em Services, eu vou configurar um endpoint do Azure. Tá? Existem documentações, a gente deixa como referência
sobre como configurar um endpoint do Azure dentro do VSTS. Tá? É importante que isso esteja configurado, esteja com a autenticação atualizada lá para que você pegue do Publish Settings a Management Key, né, a chave de gerenciamento, e coloque aqui. Tá? Uma vez que o seu Azure está configurado, quando você vier aqui selecionar o Azure Subscription, você vai ver a sua subscription listada. Né? Daí para frente, o que eu preciso? Eu preciso saber qual que é o nome da web app. No caso, eu criei aqui a Sprint 91, tá? No Brasil, no sul do Brasil, então foi isso que eu fiz. Eu selecionei aqui Brasil South. E como ela está configurada como Basic, ela não está como standard, ou seja, eu não tenho deployment slots nessa web app. Né? Então eu vou deixar em branco aqui. Mas a partir do momento em que eu tenho deployment slots, staging e production, basta eu definir aqui e ele vai publicar no slot correto. Tá? No caso do web deployment, o que eu preciso? Né? Eu preciso que o web app package esteja como resultado da minha build. A gente vai ver como que eu associo, né, uma build a um release. Né? Eu preciso, assim como no Release Management On-Premise, associar um release a uma build. Tá bom? E aqui são as configurações adicionais, se eu quiser adicionar. Quando eu tenho a build associada ao release, eu consigo ver o artefato ou os artefatos aqui da minha build. Então aqui eu tenho uma build relacionada, que é da Sprint 87, e aqui eu vou ver os artefatos que ela gera. No caso, ela gera um só artefato, que é o drop. E o que tem dentro do drop? Olha só, tem um monte de coisas aqui, tem o publish do websites. No caso de ser um website no Azure, que é este nosso site aqui, né, eu tenho um web app package aqui. Né? Então eu vou usar o webapp.zip, que é o que está configurado aqui. Tá? Se eu for na aba artefatos, é onde eu vinculo, né, uma fonte de artefato, veja só. Então eu já tenho aqui o build Sprint 87, né, e posso linkar outros tipos de artefato, basta eu acessar esse link aqui. Configuração, eu defino as variáveis chave-valor. Né? A gente vai ver em um outro episódio, em um outro documentário, ou documento, ou post que o VSTS Sprint gerar, como trabalhar isso daqui. Né? E tem o mais legal, que é o Continuous Deployment. O que isso significa? Toda vez que eu disparar uma build, esse release template vai disparar um deployment com target para dev. Né? Então, eu esqueci até de falar, mas eu posso adicionar outros environments aqui. Então, imagina que eu tenho 2 websites, um que é só para testar e tem o meu de produção. Então, no primeiro aqui, eu coloco como dev, posso adicionar mais um ambiente, né, que é o de produção. Se eu quiser, se eles forem muito parecidos, eu posso também clonar esse environment. Aqui ele vem com tudo preenchido, aí é só eu modificar depois. Né? Então, eu fiz aqui o meu trigger. Quando uma build da Sprint 87 disparar, ele vai publicar aqui até o ambiente de dev. Tá? E aí ele me pergunta como é que é o nome do release, né? E aqui o histórico de modificações. Tá? Uma vez que eu salvei esse cara, ele está pronto para fazer o release. Okay? Então a gente vai fazer uma modificaçãozinha aqui. Em vez de ASP.NET, né, eu já tenho meu web app aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui Sprint 91 ou VSTS Sprint. Vamos ver. Ok. Então modifiquei e salvei aqui o meu web app. Tá? Então vou acessar aqui o meu Git Bash. Vou fazer um push. Fiz um commit e vou fazer um push.
Então vamos pegar lá as credenciais, né? Vamos pegar aqui as informações. Muito bem. Push realizado. Então, se a gente olhar aqui no Web App, vamos ver aqui que está atualizado, né? Vamos ver se já está o VSTS Sprints no histórico. Boa, já está aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é disparar um build do build 87 que dispara um release, né? Então, e aí, enquanto isso, a gente fala de outra novidade. Então tá lá, tem um build rodando, já já a gente vai saber como ficou, ok? Enquanto isso, vamos falar da outra novidade, que é a extensão para o Chrome para você fazer testes exploratórios conectados no VSTS. Isso é muito legal. Até então, eu só conseguia, desde 2010, né, na verdade, o Test Manager tinha uma nova funcionalidade que é fazer testes exploratórios e a partir disso gerar bugs ou até criar casos de teste para você verificar os seus bugs posteriormente, né? A Microsoft acabou de lançar uma extensão para o Chrome que você pode fazer isso totalmente web-based. Então você pode fazer isso do Chrome no teu Windows, no teu Mac, no teu Linux, né? Que é fazer uma sessão de testes exploratórios, que nada mais é do que essa extensão aqui, ó. Deixa eu só abrir o Features Timeline aqui. Vou mostrar para vocês onde está esse link, tá? A gente vai deixar esse link disponível, claro, mas nada mais é do que a extensão que fica instalada aqui, ó, neste ícone, né? Então, eu clicando neste ícone, deixa eu deixar aberto aqui, eu vejo uma janela utilitária aqui onde eu posso simplesmente startar uma sessão de teste exploratório, né? Tá, então aqui a gente vai deixar esse link para vocês, que ele nada mais faz do que abrir aqui o Marketplace do Visual Studio. Se eu clicar em Install, ele vai me redireciona para o Chrome Web Store. Tá? E aí eu instalo a extensão aqui. Okay? Então, para a gente ver como é que funciona, vamos lá, vamos startar uma sessão. Né? Então, se eu startar uma sessão aqui, eu começo a brincar com a minha ferramenta. Né? Então, se eu buscar aqui por VSO Sprints, eu posso começar aqui a tirar artefatos. Então, eu posso pegar aqui e mandar um print. Olha só, por exemplo, poxa, eu não gostaria que precisasse dar Enter, né? Então, vou digitar aqui, né? Então, não gostaria de teclar Enter, é um problema aqui, né? Mas vamos lá, vamos teclar Enter. Muito bem. Então, aqui está bacana, né? Tá aqui os meus vídeos, né? Aí eu posso abrir aqui mais um probleminha. Posso falar assim, bom, poxa vida, olha só, né? Tá fora de ordem. Ok? Então, gerei mais um print aqui, né? E tá fora de ordem. E aí eu vou abrir um bug. Então assim, itens do resultado de busca fora de ordem. Né? Então eu vejo aqui que ele traz para mim todos os passos e todos os prints, né? Se eu adicionar comentários também, ele gera para mim. Acabei de cadastrar um bug, né? E se eu quiser, eu consigo olhar a timeline do meu teste exploratório. Olha só, aqui eu comecei às 19h39, eu tirei um print, tirei um outro, e aqui eu abri o bug 235, que se eu clicar, eu vou direto para o meu VSO e vejo o bug que eu acabei de abrir. Olha só, com todas as informações de browser e tudo mais, né? Sistema operacional e
as informações do bug, ou seja, de fato é um teste exploratório, né? Então minha sessão aqui continua. Se eu quiser continuar trabalhando aqui, né, então posso continuar clicando aqui, tirar mais prints, né? Se eu clicar aqui, ele vai ver aqui. Bom, vamos tirar um outro print aqui. Vamos salvar aqui, vamos colocar mais um comentário. Tá salvo. Tá? E aí eu volto a ver a minha timeline, se eu quiser abrir um novo bug, né? Ele só pega do bug que eu abri para frente, então ele não vai acumulando, né? Então se eu salvar aqui, o bug está criado. E eu vejo na minha timeline o bug 236 só com a informação da navegação do bug 235 para frente. Tá? Mesma coisa, vejo todas as informações de sistema, tudo aquilo que a gente tinha na seção de teste exploratório no Test Manager, eu tenho aqui na extensão de teste exploratório no Chrome, tá, pessoal? Muito bacana, né? É muito legal ver essa atualização da ferramenta, ver que isso evoluiu para um web-based, para um cross sistema operacional, né? Vamos voltar aqui então e vamos ver o que está acontecendo com o nosso build, né? Olha só, o build está executando ainda. Então vamos fazer aquela pausa, aquele momento liquidificador da Ana Maria Braga. A gente já volta. Muito bem, build terminou, né? Então ele publicou os artefatos aqui. Ele gerou aqui os published websites, podemos ver. Se o build terminou, significa que eu tenho um novo release aqui. Então vamos dar um refresco. Olha só que legal. Um novo build disparado, um novo release, né? Disparado por um build. Então, se eu abrir a minha janela de release, olha que legal, né? Eu tenho todas as informações do release. Eu sei que este release foi disparado pelo build deste número, através de integração contínua, pelo Ricardo Serradas, que solicitou esse build, né? Então ele pega aqui, tem mais informações do build de novo, qual que é a branch que ele busca, né? Branch Master. E aqui ele vai me mostrar todos os ambientes do Release Pipeline, tá? Então, se tiver mais ambientes, ele vai mostrar aqui. Se houver issues, depois que o release for aberto, se tiver bugs associados, eu vou associar aqui. Se eu tiver work items também, ou seja, se o meu build gerou lá, foi gerado através de um work item associado ao commit, ele vai trazer para cá. E se eu executar testes também no meu release, ele vai exibir aqui. Então aqui é o summary, né, o sumário do build. Aqui eu vejo os ambientes, né? Então aqui eu vejo tudo que está associado ao meu build. Olha só, isso é a parte mais legal. Eu sei que commits estão entrando nesse release. Então só a modificação do index SHTML. Se eu clicar aqui, eu vou lá ver, tá? O commit. Eu estou vendo o que mudou no release. Então, muito bacana mesmo, tá? Então vamos acompanhar, vamos aguardar o release acontecer. E aí, enquanto esse release acontece, vamos ver então mais uma feature dessa release, né, desse deploy do VSTS, que é esse item aqui, que é o Test Manager Extensions. Então a gente pode só navegar aqui para a aba teste. O que é isso, pessoal? Se vocês clicarem aqui nos links lá do Release Notes, vocês vão ver que isso entra como se fosse uma extensão para o VSTS, né? Até então isso era uma feature dependendo do licenciamento do usuário dentro do VSTS, tá? Mas isso pode ser agora comprado, pago separadamente, tá? Então, se você habilitar isso aqui, se você for lá no Marketplace, né? Vamos abrir aqui de novo, e habilitar, você ganha essa aba teste aqui, ok? O que é essa aba teste? Ela é de fato
a interface do Test Manager para planejamento e execução de testes manuais dentro do VSTS. Então, quem já estava lá com o MSDN Enterprise ou até então o MSDN Ultimate já via essa aba, tá? Já podia fazer algumas coisas, mas já está muito evoluído. Tá? Eu consigo tanto executar, a gente já falou disso em sprints anteriores, inclusive, consigo planejar e executar testes manuais aqui. Então, é basicamente, né, adicionar aqui um novo plano de teste ou selecionar um plano de teste existente, né? E aí eu posso adicionar um plano de uma suíte baseada em requisitos, adicionar um caso de teste tanto via form, que é esse aqui que a gente está bastante acostumado, né? Como eu posso adicionar casos de teste em grid, o que é isso, né? Por que isso é legal? Eu posso adicionar, criar vários casos de testes de uma só vez. Então eu posso falar aqui que é o caso de teste 1, né? O step action é ação 1, né? Ação 2, ação 3 e eu tenho resultado 1. E sem sair dessa tela, eu já crio o caso 2 e crio ação 4, ação 5 e falo que tem o resultado 2. Então eu crio, né, em lote os meus casos de teste. Então eu dou um save aqui, eu já tenho o caso 1 e o caso 2 com os IDs prontinhos, né? Então eu posso vir aqui, ó, eu já tenho os meus casos prontos e com os steps. Olha só. Tá? E com o resultado esperado. E também posso executar o teste web-based. Né? E aí ele abre aquele utilitário que fica na lateral esquerda como o Test Manager, né? Para eu executar aqui, adicionar anexos, criar bug a partir dessa execução. Tá? Isso aqui já é até bem conhecido para quem usava a ferramenta. Né? E posso também, né, usar o client. O que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar startar o Test Manager para mim. Né? Então, se você tiver o Test Manager na sua máquina, ele vai rodar o Test Manager, você vai executar esse caso de teste direto, ele já vai abrir direto no caso de testes. Tá? Posso também analisar os gráficos de execução desse caso de teste, as execuções manuais, bem como analisar aqui os runs, né, desse caso de teste. Né? Olha só. Então, a ferramenta de planejamento e execução de testes manuais que estava dentro do Test Manager evoluiu bastante e está web-based também. Isso significa que, exceto executar o teste usando o client, eu posso também rodar em sistemas operacionais diferentes, porque está todo voltado para o Chrome aqui, né? Está todo suportado no Chrome. Tá? E uma informação importante a respeito da extensão para rodar testes exploratórios, ela só está disponível ainda só para o Chrome, tá? E está planejado para que ela esteja disponível também para outros browsers aí ao longo do tempo, tá? Isso já é uma feature que o time está buscando, ok? Então, sobre testes exploratórios era isso, sobre gerenciamento de testes manuais usando Test Manager Extension, né, que agora ela é uma extensão do VSO, uma extensão paga que está no Marketplace, é bom saber disso, tá? Ela custa, se não me engano, $51 por usuário por mês, tá? Isso está bem esclarecido lá, tá? Então a gente pode ver aqui, ó. Test Manager Extension. Então, se a gente abrir aqui, a gente consegue ver ela no Marketplace. Tá? Aqui. São $52 por usuário por mês. Tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades aqui. Tá? Outra coisa importante, no teste, na extensão de testes exploratórios, eu posso simular, fazer teste exploratório em aplicações mobile também. Né? Posso tanto usar o emulador do browser ou me conectar a algum emulador como produto que já exista, tá?
Legal? Então, voltando aqui para o nosso release, olha que sucesso. Aconteceu, tá? Release aconteceu com sucesso, então a gente pode olhar nosso web app e ver se aconteceu. Vamos aguardar ele recarregar. Tá aí, atualizado agora com o VSTS Sprints. Legal? E por fim, pessoal, vamos para a última e também uma das mais interessantes novidades. Cara, essa sprint do VSTS foi fantástica. Assim. A gente vai falar sobre resultados de teste na build. O que é isso? Né? A gente sempre, né, faz bastante tempo que a gente pode rodar testes unitários. Testes, né? Na build, a gente falou nas sprints anteriores a possibilidade de rodar tanto o MS-Test quanto o NUnit, quanto o XUnit, né? Mas nessa sprint, a gente teve uma novidade muito legal, que é como a gente vai visualizar os resultados de teste agora dentro do resultado do nosso build. Tá? Então, como é que funciona isso? Tá, eu vou deixar um build rodando. Enquanto isso, a gente vai falar de dois builds que eu já tenho. Ok? Então, vou deixar rodando aqui. Vamos dar uma olhada nos builds que já aconteceram da Sprint 88 aqui. Né? Eu tenho um que aconteceu há 2 dias atrás. Olha que legal, pessoal, aqui do lado direito. Ó. Eu falo que nessa build a gente tem um total de um teste que foi adicionado nesta build. Esse mais um aqui significa que nessa build esse teste foi adicionado. Tá? Eu não tenho nenhum teste falhando e a porcentagem de testes passando no meu projeto é de 100%. E aqui, para finalizar, eu ainda tenho, né, a duração da execução dos meus testes, que durou 1,79 segundos e que foi um incremento de 1,79 segundos em relação à build anterior, que, claro, não tinha testes. Tá? E se eu tivesse Code Coverage habilitado, né, na minha task de teste no meu build, ele ia aparecer aqui embaixo. Ok, parece tudo muito bonito, mas tem mais. Dentro do sumário da minha build, eu tenho agora uma nova aba que está em preview, vocês veem com asterisco, que é testes. Então, se eu olhar aqui, eu vejo as mesmas coisas, tá? Mas isso aqui vai ficar mais interessante quando eu tiver teste falhando. Vamos ver? Então, se eu olhar para essa build aqui que está falhando, olha que legal. Eu tenho agora um total de 3 testes, 2 foram adicionados nessa build, um dos testes falharam, tá? E o meu rate, né, a minha porcentagem de testes passando é de 66%. E a execução, olha só que interessante, ela durou 1,25 segundos a menos, tá? Mas vamos lá para a aba testes, vamos entender qual que é a diferença. Olha só que legal, pessoal. Agora, como eu tenho testes falhando, ele mostra qual é o novo teste falhando. Reparem aqui no ícone New. Está falhando desde quando? Desde 5 minutos atrás. E qual que é a build em que ele começou a falhar? É essa que a gente está visualizando. Tá? O que eu posso fazer aqui? Né? Também visualizar aqui o erro. Né? Ó. Qual foi o teste que falhou? É o teste 3 que está no meu código. Então, se eu olhar aqui, qual que é a mensagem de erro? Eu esperava 5, mas o resultado foi 3. Vamos olhar o código? Olha só, eu estou tentando dividir 10 por 3. Eu falei assim, olha, garanta que seja 5 a divisão de valor 1 por valor 2. É claro que não vai dar. Ele me fala qual que é a classe que está dando erro e qual que é a linha. Tá? Então, se eu abrir aqui esse teste, ele vai para a execução do teste. Ok? Então, ele vai mostrar mais detalhes aqui. Né? Ele vai para a aba teste, olha só, em runs. Tá? Ele vai mostrar aqui para mim os detalhes da execução. Tá? E o que eu posso fazer que é mais legal? Criar um bug. Tá? Então, eu posso vir aqui e criar um bug. O bug vai ter o nome do teste falhando. Né? Eu vou salvar ele. Vou pegar esse bug 239 aqui. Vamos corrigir esse bug. Então, vai ser 10 por 3, eu vou esperar aqui, vamos corrigir aqui por 2, por 4, por 5, né? E ele vai esperar 2 aqui. Então agora os meus testes todos
vão dar certo. Rodou tudo. Então, se eu vim aqui em mudanças, vou falar que eu estou corrigindo o bug 239, né? E vou fazer um commit. Ok? Aí vou dar o push aqui. Muito bem. Então eu já tenho um bug associado e esse bug foi resolvido. Ele está agora com state done. Ok? Muito bem. Então aqui eu já criei o meu bug associado ao build e vou enfileirar um novo build. Enquanto isso, vamos olhar o build que eu enfileirei depois, né? Que é esse aqui, ó. Então a mesma coisa, só que olha só, agora ele fala que nenhum teste foi adicionado, continua com o teste, continua com o teste falhando, nenhum teste novo falhando e mesmo rating, né? E agora ele rodou em 0.12 segundos a menos. Mas vamos olhar uns testes aqui. O que é legal, pessoal? Olha só, não aparece mais o ícone de novo. E ele fala qual que é a build que estava falhando, ou seja, ele não começou a falhar nessa build, ele começou a falhar nessa build aqui que eu estou apontando, tá? Então, ó, ele mostra aqui qual que é o teste que está falhando e olha que legal, eu já tenho um bug para esse teste, eu não preciso abrir bug de novo, né? Então, se eu voltar aqui nessa build, ele mostra a mesma coisa também, né? Se eu voltar aqui, e para essa build, esse teste falhando era novo, né? Era novidade. Ok? É muito bacana o tracking de testes agora na execução da build. Tá? Então a gente vai aguardar só essa build terminar e vamos analisar o resultado dela. Então olha que legal, pessoal. Agora eu continuo com 3 testes. Agora eu não tenho nenhum teste falhando e nessa build o teste falhando foi corrigido. Estou com 100% de rating e meu tempo de execução diminuiu. Tá? Então olhando aqui, olha só, eu não tenho mais testes falhando. Tá? Então problema resolvido, código estabilizado. Bom, meu amigo Vini, é isso. Fechamos essa sprint que é das mais bombásticas, né, que a Não, gente já cobriu. Cerradas, não fala aí, só isso, é isso. É muita coisa. É muita informação, né, cara? É muita coisa. Cerradas, e você não vai acreditar. O que foi? Normalmente o time de produto lança as sprints a cada 3 semanas. Ai, meu Deus do céu. E é tanta novidade depois do Connect que a sprint foi de uma semana e a semana que vem a gente vai estar aqui novamente. Estaremos aqui novamente, cheio de novidades, tanto para o profissional quanto para o pessoal. E aguardem que a novidade da próxima semana pode ser tão ou mais bombástica que a dessa semana. Exatamente. Então a gente se vê lá, não vão sentir saudade da gente, que logo mais a gente está de volta. E pessoal, e aí se vocês quiserem que muda o nome do canal, dá um feedback pra gente, vocês concordam aí com a nossa opinião. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, até mais. Tchau!